Eu me pergunto muitas vezes, qual o plano do joio? Qual o plano desse povo lindo, bonito, religioso? Porque a gente sabe que há uma grande perseguição contra os santos em Apocalipse. Eles serão mortos até no último dia. Ao fio da espada terá que se completar o número dos santos mortos. E é nas 7 cartas, nas 7 igrejas de Apocalipse, a perseguição, a luta e a morte. E há sempre os falsos e os verdadeiros. Há uma minoria em cada uma. Há uma pequena minoria em cada uma das 7 igrejas. E Cristo deu a vida por ela e ela é remida, escolhida, separada e santa. Ela é a salva. Mas é uma pequena minoria em cada uma delas. Ao quem vencer. Então, analisando os fatos, né, a gente sabe que haverá um arrebatamento. E não é esse arrebatamento que se ensina no Brasil. No Brasil é ensinado um arrebatamento. É um ensino muito novo, de 200 anos para cá, que não pegou muita raiz na Europa e nem na América do Norte. Mas no Brasil, o arrebatamento é muito pregado, muito ensinado. É como se fosse a história do Hitler, né? Você tem que ir para aquela terra para ser liberto. Então as pessoas entravam no trem para irem para um lugar onde o trabalho as libertaria. Assim também hoje são construídas naves espaciais para levar para Marte. Com certeza quem for para Marte vai ser liberto, vai ser salvo. Acredite quem quiser nesse tal desse arrebatamento desse jeito que o mundo está ensinando. Eu acredito sim na volta de Cristo, eu acredito no reino milenário, eu acredito que há sim um povo que vai ser poupado na hora final, que vai ser transformado. Os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. Porque ninguém suportará aquele dia. E a gente sabe que os elementos da terra, eles serão derretidos, transformados, modificados. E então o sol queimará os maus. Com certeza os crentes, os santos, hoje em dia quando você já entende o que é a frequência do sentimento e como o sentimento e a frequência pode te destruir e pode te salvar, como o câncer tem tudo a ver com frequência ruim. O câncer é teu corpo te destruindo. Assim como várias outras doenças, é o teu corpo te destruindo, mas cada uma dessas doenças tem uma raiz emocional. Eu gosto de estudar a raiz emocional de cada doença. Então eu imagino que você estando em frequências negativas, que são emoções negativas, elas atraem doenças que vão matar a pessoa aos poucos. Emoções negativas são doenças, se transformam em doenças. O amor é saúde, o perdão é saúde, a alegria verdadeira é saúde, não a alegria fútil. O desejo carnal traz doença, né? O desejo terreno, né? Agora, o desejo no sentido de fazer o bem, o desejo no sentido de eu não sei explicar agora bem, mas o desejo é carnal. Existe isso, mas existe a maneira de querer o bem sem fazer o mal, né? Eu não sou posse de ninguém e ninguém é minha posse. Então, o intuito deste vídeo é falar sobre arrebatamento, sobre a última hora. E a gente sabe que essa última hora virá. Eu vou ler aqui
Isaías 55. E vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que tendes dinheiro, vinde, comprai. E os que não têm dinheiro, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamará a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá por ti. Por amor do Senhor teu Deus e o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E ele continua aqui. Porque assim como desce a chuva, a neve dos céus, para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, essas são promessas do Senhor ao seu povo. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, nada pertence ao inimigo. Então, ele está dizendo aqui que tudo é dele. E que, sendo tudo dele, a gente pode possuir sem dinheiro. A gente pode possuir sem ter condições de comprar. Ele está aqui dizendo: tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, é assim, a gente acredita que ele é o dono de tudo, o Criador dos céus e da terra, o que dá vida, o que dá semente, o que semeia, o que dá o fruto, né? E todas as coisas serão posse dos justos, dos bons, dos honestos, daqueles que servem a Deus com inteireza de coração. Porque os maus serão arrancados, arraigados da terra. A eles nada pertence. Eles já destroem naturalmente tudo e todos. Então, se você acredita mesmo que Cristo é o Salvador, aceite-o como seu Salvador. Aceite e seja salvo hoje. Faça uma oração sincera de entrega total da sua vida para Ele. Porque Ele sim, Ele é o que quer te salvar, te libertar desse mundo mau. Desse plano maléfico do mundo aí que jaz no maligno, sempre esteve inclinado ao mal. O inimigo sabe dos nossos anseios, ele sempre de novo está nos tentando desviar da palavra de Deus, desviar da plena vontade do Senhor para nossas vidas. Então, eu quero mesmo, do fundo do meu coração, que você conheça o Salvador, que você tenha experiências vívidas, palpáveis com o Senhor.
Porque viver em frequências negativas é muito ruim. Viver em frequências negativas, tendo sentimentos ruins, sentimentos de abandono, de tristeza, de se sentir só, de fome, de sede, de angústia, e nada preenche, é a falta do próprio Senhor, é a falta do próprio Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você já não sente falta dessas coisas. Você tendo ou não tendo, você sabe que tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele, e ele faz com que chegue a nós no tempo dele. Eu tenho porque é dele, e eu não tenho porque é dele também. Se eu estivesse no deserto, como o povo dele andou no deserto 40 anos, e viveu na dependência 100% do Senhor. Porque o maná era dele, e a nuvem era dele, e a coluna de fogo era dele, e as fontes de água era dele, e tudo é dele, mesmo no deserto. Não importa o lugar que você esteja, ele te sustenta. Mas quando você anda em frequências negativas, você vai querer o que não tem no deserto. Você vai querer bebidas alcoólicas, cigarros, drogas, más companhias, festas, farras, coisas negativas. Porque você está em frequências negativas, frequências de pecado, frequência de falta de perdão, frequência de insatisfação consigo mesmo primeiramente, por não estar feliz. E a felicidade verdadeira está em estar no Senhor, porque Ele nos criou, e somos completos nele. E o inimigo tenta destruir isso, se colocando no meio para que você não tenha acesso a Ele. E quando o inimigo se coloca no meio, ele coloca pecados, você não acessa ao Senhor. E não tendo acesso ao Senhor, você fica perdido, desolado, abandonado em seus próprios sentimentos e concupiscências da carne. E aí o meu eu é mentiroso comigo. Quando não tenho o Espírito Santo que vem do Senhor e fala comigo em todo o tempo, o meu eu é mentiroso comigo e me engana. Mas quando o Espírito Santo fala comigo, eu sei o que Ele quer e Ele quer o melhor para mim. Então eu sei que qualquer deserto que eu passar, qualquer vale de sombra da morte, não importa a luta, a tribulação, a fome, a angústia, a tristeza, não importa o que eu passar, eu sei que é para Ele, por Ele, é dele. Então já não existe mais essa tristeza, essa angústia, essa desolação, esse sentimento de depressão que eu já passei e eu sei que o mundo passa. E talvez você esteja passando. Sinta-se amado pelo Senhor. O amor liberta. O amor é uma frequência muito alta. Não estou falando do amor carnal. O amor carnal, ele é baixo, ele é uma frequência muito baixa. O relacionamento, né, quando se fala em sexualidade, a gente está falando numa frequência de casamento dentro da vontade e princípio do Senhor, que é quando o homem deixa pai e mãe, e moça deixa pai e mãe para se unir ao seu cônjuge. Então, esse é o relacionamento saudável, dentro da vontade do Senhor, abençoado pelo Senhor. Essa é a maravilha que Deus criou. Uma das melhores coisas que Deus criou. E fora disso, é o inimigo que está trabalhando. É o desejo próprio da carne da pessoa que está trabalhando. E ela não acessa o Senhor e ela vive em vícios, em coisas erradas, sentimentos, mentiras. E é pecadinho em cima de pecadinho e pecadão. Enfim, acesse a verdade através da palavra. Não aceite nenhuma heresia. Se não estiver falando explicitamente em pelo menos 3 versículos na Bíblia, algo, não acredite, não é do Senhor, é heresia. O Senhor te liberta. O Senhor te traz para fora, para a salvação, para a santificação, pelo Espírito Santo. Acredite, Ele te ama. Ele te perdoa. Somente Ele te perdoa. Gomer, a mulher de Oséias, ela foi perdoada. Dos piores pecados, ela foi desejada, amada e buscada. Jamais abandone
Jamais abandone o soldado ferido, jamais abandone a Gomer. Cristo não te abandonou jamais, Ele deu a vida por você. E você deve sim orar pelo seu cônjuge. Em Coríntios 7 fala sobre isso. Não aceita o filho pródigo de volta sem ele ter tido um encontro verdadeiro com Cristo. Deixe Deus trabalhar. Ore muito. Se transforme em Cristo. Entenda você a vontade perfeita de Deus para a sua vida. E no tempo certo, Deus vai trabalhar no coração dele e dela e eles vão voltar transformados. Você não terá mais uma mulher adúltera, um homem violento, mas terá uma pessoa transformada. Essa é a promessa. E é nessa promessa que eu vivo e eu quero que você viva também, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.